Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, aqui estou eu novamente para falar sobre gráfico, tá? Vocês podem achar que, mas isso é chato. Mas eu preciso falar sobre esse assunto de novo, porque eu quero ressaltar algumas outras coisas por causa de um vídeo aí anterior que eu coloquei e tal. Só que antes de eu continuar, deixa eu só ressaltar alguns pontos. Já falei, vou falar de novo. Quer vir comentar nos meus vídeos, aqui é livre e tal. Porém, veio aqui só para me ofender, ou vem falar coisas completamente fora de senso, fora de lógica, vem falar muita merda, e principalmente se você fosse sem educação, cara, eu vou te responder à altura e vou te bloquear mesmo, você e as suas contas fake que tá vindo aqui me encher o saco, tá? Não adianta, vem com mimimi, cara. Eu não baixo bola, cara. Sabe o que é? Tem alguns canais que estão acostumados a vir e fazer um esquema de vir de bando, hatear, fazer comentário. Eu não tenho medo de nenhum de vocês, cara. Eu não tenho medo de haters, eu não tenho medo de comentário, eu não tenho medo de ameaça, de tirada de vídeo, de invasão não sei do que. Eu não tenho ameaça de morte, eu quero mais tudo que vocês se foda. Entendeu? Eu não tenho medo de porra nenhuma desse tipo de coisa, porque eu sei que 99% desses caras que vêm aqui fazer tipo ameaçinha são um bando de bunda mole. E aqui, você acha, eu não vou baixar, eu não baixo a bola pra esse tipo de coisa. Entendeu? E já falei pros caras, velho, eu moro aqui em São José dos Campos, você que tá me ameaçando de morte, você que tá ameaçando de fazer isso, fazer aquilo, vem aqui me pegar, velho, vem aqui me pegar. Entendeu? Isso acontece muito, principalmente quando você faz vídeos sobre os assuntos que estão em alta, né? Em alguns dentro do YouTube, algumas outras mídias da internet, que é coisas relacionadas à política, coisas relacionadas a valores sobre homossexualidade, sexualidade, ateísmo, religiosidade. Tudo que você toca nesse tipo de assunto, vem esses boca aberta. Velho, não adianta ameaçar, cara. Não adianta ameaçar. Eu falo que assim, eu coloco as coisas que eu penso, eu faço vídeo, eu faço post e vou fazer. Entendeu? Não é ameaçinha de gente bunda mole, igual certo tipo de pessoa que vem aqui no vídeo mimimi, que vai fazer com que eu mude de ideia referente a postar esse tipo de coisa. Tá? E uma outra coisa que eu tenho percebido também, as pessoas estão tendo muita dificuldade de interpretação, cara, principalmente as pessoas mais novas. Porque assim, eu posto algumas imagens, eu faço alguns posts, posto alguns vídeos, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de interpretar o que eu tô querendo colocar naquele vídeo. Não estou falando que eu sou um exemplo de pessoa que coloca com clareza as coisas. Eu me enrolo, eu falo rápido, eu sei. Né? Eu falo bastante acelerado, isso pode ser que dificulte, mas, porra, tem algumas coisas que ficam muito óbvias e parece que as pessoas têm uma certa dificuldade de interpretação. Né? E tem aquelas pessoas que são piores. Elas não têm dificuldade de interpretar, elas interpretam da maneira que é conveniente somente para elas. Tá? Isso é foda, muito foda. Então teve um cara que veio, vários caras que vieram no comentário de um vídeo anterior nesse canal aqui, que eu fiz uma referência sobre gráfico, onde eu não estava ressaltando a questão gráfica, tá? Eu estava ressaltando uma coisa que está por trás, que também envolve o assunto gráfico, né? E muitas pessoas não entenderam e quiseram debater gráfico. Tudo bem, é uma coisa que poderia acontecer, como no meu vídeo sobre a questão do casamento de homossexuais, né? Que eu coloquei algumas coisas sobre o ponto de vista político e o foco daquele vídeo, na verdade, era mais para ressaltar que eu fui boicotado na onde eu fiz um post. Né? Aí as pessoas quiseram vir debater sobre homossexualidade. Não tem problema, é uma coisa que fatalmente iria acontecer. Só que teve algumas pessoas, primeiro, um cara do gráfico, eu conversei, intimei ele a um debate. O cara começou a conversar, os comentários do YouTube são muito limitados. Chega uma hora que não dá mais para continuar o assunto ali. Você tem que partir para uma coisa aonde você consiga colocar melhor o seu ponto de vista e a sua opinião. Falei para esse cara vir debater comigo, o cara não quis vir debater. Né? Como acontece com muitas pessoas que nesse meu canal e no outro. O cara é muito machão nos comentários. Quando você intima ele para dar um passo além daquilo, para colocar realmente os argumentos na mesa, de frente a frente comigo, o cara vaza. Isso é muito comum, né? Porque eu falo, vai entrar no debate comigo, é o seguinte, vamos adicionar no Skype, vamos abrir uma conversa, o cara vai ligar a câmera dele e vai dar a cara a tapa. Você não é muito machão para comentar no vídeo? Você não coloca suas opiniões, você e bate no peito aqui nos comentários? Beleza, então vamos expor aí. Eu exponho meu rosto para colocar as minhas ideias, por que você não pode expor a sua? Vem debater comigo. Só que eu vou gravar isso daí e vou colocar no canal para a galera olhar. Eu não tenho receio de você estar certo. Quando eu chamo a pessoa para um debate, eu estou aberto, a pessoa está certa e eu errado. E se a pessoa colocar os argumentos e ela estiver certa, o vídeo vai ser upado tanto no meu canal e tanto no canal dela, que é a proposta que eu faço. Só que o debate que eu coloco também é o seguinte, é eu e o cara. Eu não vou ficar debatendo com 20 pessoas contra mim, não sou louco. E também não vou chamar mais 15 pessoas para debater, ou 5, ou sei lá quanto, para debater com o cara. Eu coloco aqui as minhas ideias e minhas opiniões. Se o cara vem confrontar as minhas opiniões, é eu e ele. Então meu debate é meus argumentos contra os dele, um debate 1 a 1, tá? E no outro vídeo,
da questão de homossexualidade, também veio várias pessoas. Lá eu tive que bloquear mais pessoas ainda. E teve um cara que colocou lá, eu falei que ia fazer um post pra responder algumas coisas. Ele, cara, eu não vou fazer isso, eu mudei de ideia. Eu quero postar e colocar outras coisas lá. Então fica o mesmo convite e o mesmo propósito que eu faço para as outras pessoas. Os questionamentos que você fez lá, que você foi muito irônico, você sabe de que é de você mesmo que eu tô falando, não vou citar nomes aqui. Você é muito cheio de ironia, cheio de querer bancar o Bambambam. Não, desculpa, cara, mas na verdade eu achei assim muito infantil a maneira que você fez as suas colocações. Então assim, vem debater comigo, velho. Eu não vou fazer post, não. Aquelas questões que você levantou, venha debater comigo. Eu quero que você preste atenção em uma coisa. A gente vai debater a gente vai debater sobre o assunto que eu coloquei no vídeo. Então, preste muito bem atenção se você quiser vir debater, mas vem debater, cara. Eu debato com qualquer uma. Então é isso. Vamos lá, voltando ao assunto gráfico aqui, a questão de interpretação. Eu coloquei lá um sentimento que existe por trás da questão gráfica, que existe por trás de vários outros movimentos que eu tenho percebido que tem acontecido na internet. Ou seja, é aquela coisa da inferiorização. A pessoa ela tem vontade de ter alguma coisa ou ser alguma coisa, ela não consegue. Então ela precisa atacar a pessoa que tem aquilo que ela queria ter ou é aquilo que ela tem vontade de ser. Né? Então é esse sentimento que eu quis demonstrar ali e usei alguns exemplos para isso. Tá? Que nem, por exemplo, a questão gráfica. Muitas pessoas não têm condições de jogar games os mais modernos porque não tem condições de ter equipamentos para isso. Então a pessoa passa a atacar as pessoas que têm e o equipamento em si, ou então a própria formação do jogo, que é a questão de gráfico, né, mais evoluído e tudo mais. Pessoas, eu vou tomar o assunto agora referente a gráfico, eu vejo que as pessoas são muito cegas a respeito disso. Tá? O que acontece? Hoje em dia, todo mundo que joga videogame parece que virou expert na área. O cara tem um canal, o cara joga videogame já há uns 5 anos. O cara não, eu jogo videogame, eu sou expert, eu entendo tudo de jogos de videogame. Mas a gente tem que parar com isso não existe, gente. Né? E eu fico impressionado que muitas pessoas que vêm aqui me ofender, me xingar e falar um monte de merda, geralmente essas pessoas têm por volta de uns 20 anos para menos. Tá? Às vezes até algumas pessoas um pouco mais velhas. Cara, deixa eu ressaltar uma coisa para vocês. Primeiro, se você tem 20 anos hoje, quando você nasceu, eu já tinha 12, 13, tá? Então pensa bem, eu jogo videogame mais ou menos desde a época do Atari, dos meus 6, 7 anos. Então, cara, o tempo que você tem de vida, eu tenho mais em experiência com jogos de videogame. Então, por exemplo, eu tenho mais de 20 anos de experiência com jogos de videogame. Tá? Aí algumas pessoas falam que eu fico puxando o saco de gráfico porque eu sou designer gráfico. Cara, eu não fico puxando o saco de gráfico porque eu sou designer gráfico. Eu me tornei designer gráfico porque eu sei a importância que é gráfico, não só para jogos, mas para todo o sistema, todo software, tudo isso virtualmente que a gente vive hoje em dia. Eu sei a importância do gráfico para isso. E eu sempre gostei de arte, eu sempre fui envolvido com desenho desde quando era criança. E gráfico é, vamos dizer assim, uma evolução do desenho, é um outro passo do desenho, é a arte virtual. Então eu me tornei designer gráfico por entender a importância dos gráficos para tudo. Tá? Então, aí as pessoas não entendem isso. Então, todo mundo, como hoje em dia é expert em jogos de videogame, quando você fala alguma coisa que ela não concorda, ela quer usar argumentos completamente imbecis para tentar te derrubar, né? Que é a questão gráfica que eu vou levantar mais uma vez aqui. Eu só estou colocando essa imagem da Lara aqui no fundo para vocês, só para ilustrar, tá? Temos uma pequena evolução gráfica aqui. A gente pode observar na imagem da esquerda que ela antigamente era muito mais quadrada. Aqui nós não temos a Lara da última versão, mas temos uma Lara já do Tomb Raider um pouco mais avançado, que a gente pode ver que os polígonos são muito melhores, né? Existe mais polígonos e ela é bem mais arredondada. E também a textura, a questão visual dela tem uma definição muito melhor devido ao avanço da tecnologia. Os processamentos de hardware atuais permitem que nós consigamos gráficos dessa forma, tá? Aí as pessoas gostam muito de ressaltar história, né? Ah, porque o jogo sem história e sem enredo não é jogo, papapá, papá, tudo mais. Muito bem, pessoas, eu quero que alguém escreva para mim aqui nos comentários desse vídeo qual que é a história mesmo do Counter-Strike 1.5, 1.6 aí, quando ele surgiu, que foi o que revolucionou os games de FPS. Vamos lá, quem conta pra mim a história do Counter-Strike? A primeira versão do Counter-Strike. O Counter-Strike foi um game que bombou, abre-se aspas, na cagada. Ele era um mod do Half-Life. O Half-Life em si muitas pessoas conhecem, mas quem fez sucesso mesmo foi o Counter-Strike, que era um mod. Qual que era a história desse jogo? Qual que era a história? Tinha alguma história? Não, não tinha história. Era um jogo. Se você sabe o que é o jogo ele consiste em você
cumprir um objetivo dentro de uma área ou arena física ou virtual, na onde existem certos obstáculos para que você cumpra o objetivo. E a superação desses obstáculos que vai consistir, que vai formar a sua habilidade. O Counter-Strike era, aqui esse Counter-Strike dessa época era como um jogo de futebol. Um time de cada lado, você tem que colocar a bola dentro da rede. O Counter-Strike era isso. Era 2 times. Para você ganhar, dependendo da posição, ou você plantava a bomba, ou você desarmava a bomba, ou matava todo mundo. Qual era a história do game? Conta pra mim, qual que era a história do game? Nenhuma! Nenhuma, tá? Então vamos lá, pessoas. Para você compor um jogo de videogame, tem alguns fatores que você pode deixar de lado e outros não. Então eu vou ressaltar aqui. O que precisa para você ter um jogo de videogame bom hoje em dia? Um bom enredo, uma boa história, uma boa ideia. O jogo é primeiro de tudo. Precisa dar uma boa ideia. Sem uma boa ideia, nada fica bom, né? Para jogo também, para tudo. Uma boa ideia, né? Ideias são o caro, né? Vamos dizer assim. Então, uma boa ideia, né? Um bom gráfico, uma boa programação, tá? Mas tem 2 elementos, pessoas, que jamais vocês vão conseguir deixar de lado para fazer um jogo de videogame. Tá? Um bom áudio também, né? Para deixar o jogo, aquele ambiente, ambientalizar, né? E tal. Meu, você faz um jogo sem história, sem enredo, sem áudio até, se for o caso, sem áudio mesmo, se for o caso. Mas, um jogo de videogame, você nunca vai conseguir fazer um jogo de videogame sem 2 itens. Sem a programação e sem o gráfico. Meu, sem isso, não tem jogo. O Counter-Strike ele existia porque ele tinha áudio, ele tinha programação e ele tinha gráfico. E ele teve uma boa ideia, né? A ideia é a base, mas não vamos ressaltar ela aqui, né? Ele não tinha história, ele não tinha nada. É um jogo que revolucionou a questão de FPS no mundo, tá? Então você vir falar para mim que o que importa no jogo é a história, sim, é um ponto muito importante. Mas para todo jogo bombar, ele vai ter que ser acompanhado de um bom gráfico. Ah, mas acontece com o Mario da época. Meu, vocês têm que acordar para a vida, gente. O Mario ele bombou há mais de 15, 20, sei lá quantos anos atrás. Ele bombou naquela época, não tem como você falar, porque o Mario acabou, acabou. O Mario de 16, 8 bits acabou há mais de 15 anos. Então, na época, o gráfico do Mario atendia a necessidade de tecnologia da época. Ou seja, era aquilo, a tecnologia da época permitia aquilo. E naquela época existiam games com bom gráfico, sim. Posso citar na época do Super Nintendo, posso citar o Donkey Kong, posso citar o Yoshi Island, posso citar Castlevania, e entre outros games. Então, naquela época, os jogos que viraram clássicos, eles só viraram clássicos porque eles tinham uma boa programação, uma boa ideia, em alguns casos uma boa história, que história naquela época não era uma coisa muito evidente. Porque os jogos começaram a ter histórias devido a uma necessidade de mercado, tá? Porque senão ia ficar muito monótono, eles tiveram que evoluir isso também. Mas eles viraram clássicos principalmente pelo seu visual, tá? Gente, a questão gráfica ela é de tal importância que alguns filmes eles não puderam ser concebidos há muitos anos atrás porque eles não tinham recursos gráficos para fazer. Posso citar a série Star Wars, por exemplo. A série Star Wars, por que o George Lucas decidiu fazer os 6 últimos capítulos da saga Star Wars primeiro, antes de fazer os 3 primeiros? Porque ele não tinha tecnologia gráfica para representar visualmente o que ele queria. E não sei se vocês sabiam, para quem não sabe, os efeitos visuais de todos os filmes que vocês assistem hoje em dia, vocês sabem o que são aquilo lá? São gráfico, pessoas. Aquilo lá é gráfico, gente. Tá? E a evolução gráfica dos filmes e os jogos permitiram os jogos que vocês conhecem hoje. Ou vocês acham que teria condições de um game estilo Battlefield sair para Mega Drive há 15, 20 anos atrás? Vocês acham que teria condições? Vamos fazer um Battlefield? Não dá, gente. Não existe isso. O que permitiu a existência do Battlefield, do Call of Duty, da Tomb Raider foi a evolução gráfica. Foi a evolução gráfica, tá? Você querer alegar que, tipo assim, que o jogo ele tem outros aspectos hoje em dia que façam dele um puta de um jogo, sim, eu concordo, eu concordo. Hoje em dia tem alguns jogos que são muito bons e a questão gráfica dele não é tão alta, mas é a proposta do jogo, como Minecraft. Eu concordo que o Minecraft ele pode ser enjoativo em alguns pontos, mas a questão criatividade no Minecraft é muito alta.
né? E assim, muitas pessoas gostam, eu em particular gosto do Minecraft não pela questão de sobrevivência, pela questão da criatividade. Só que a proposta do jogo era aquela, você ser criativo em quadradinhos, em pixels. Então é a proposta. Então o gráfico tem que seguir a proposta, tá? Mas a ideia também está presa nisso para que o game se torne um sucesso. Mas a questão gráfica, gente, ela é fundamental para a concepção de jogos, né? Que nem o último Tomb Raider é um puta de um jogo. Só que ele seria um puta do jogo dentro dessa ideia que eles tiveram há 20 anos, 15 anos atrás, sem a questão gráfica que puderam aplicar neles? Não. Vocês estão entendendo? Então você vem falar para mim que gráfico é coisa que é sem importância, que eu não concordo, que quem joga por gráfico, mesmo que assistir um filme pornô pela história. Gente, esses comparativos são ridículos, são de pessoas que não entendem porra nenhuma de jogo de videogame e quer bancar o bambambam. Bam, bam. Entendeu? Então está muito comum hoje em dia, porque as pessoas jogam videogame, eu não sei quantos anos, eu sou foda em jogos de videogame. Não, você não é, cara. Você jogar jogo de videogame há 5, 10 anos não faz de você um entendedor do assunto. Meu, quantas pessoas dirigem carro há mais de 20 anos e o cara não entende porra nenhuma de mecânica de carro. O carro dá um problema, o cara tem que levar na oficina. Aí você fala, Fábio, mas você só joga. Meu, eu jogo, além de eu jogar videogame há mais de 20 anos, eu acompanhei a evolução não vendo Wikipédia, não. Eu acompanhei pondo a mão nesse tipo de coisa. Eu acompanhei por revista, eu acompanhei a evolução jogando. Eu vi essa evolução nas telas das minhas antigas televisões. Tá, agora hoje em dia as pessoas acham que porque eles entendem de história, eles sabem o nome da engine que esse jogo tá usando, ele é foda. Não, você não é foda, cara. Porque algumas pessoas que falam sobre engine, você perguntar o que é engine, o cara não sabe responder. Você pergunta, então, o que é gráfico? O cara não sabe responder o que é gráfico. E o cara não entende nada, e o cara ele acha que ele faz um canal de game, ele acha que porque ele sabe a história da empresa, a história do jogo, a história dos personagens e a engine que está sendo usada para o funcionamento daquele jogo, pronto, o cara acha que ele é o fodão de jogos de videogame. Não, cara, desculpa, mas você não é. Tem canais aí que o cara entende, que algumas pessoas entendem de jogo pra caramba, tem, mas são pouquíssimos, e eu não estou louco em falar isso. Agora tem alguns canais que são divertidos, ou o cara joga muito bem, né? O cara joga pra caralho, é legal ver o canal do cara, ou então daquele canal o cara é super engraçado, é super divertido e tal. Mas, velho, entendedores mesmo de jogos de videogames são pouquíssimos. São pouquíssimos, tá? Agora vamos falar a respeito de um outro ponto fundamental para concepção de um jogo de game, que é a programação, meu. Sem programadores e sem artistas para o desenvolvimento gráfico e sem programadores muito talentosos para uma boa programação, não tem jogo. E a programação é uma parte foda pra caralho, onde envolve matemática e cálculos e coisa fodida. Então, para um jogo também se tornar um clássico e para também se tornar uma coisa que seja merecedor de atenção, críticas e de vendas, ele tem que ter uma boa programação. Então, ponham isso na cabeça de vocês. Duas coisas fundamentais para a existência de um jogo: programação e gráfico. Sem isso, não tem jogo. Eu consigo ter um jogo somente com essas duas coisas? Sim, consigo. Até sem áudio eu consigo ter jogo. Mas, sem programação e gráfico, eu não consigo ter jogo. Para que o jogo fique legal, primeiro eu tenho que ter a ideia, né, a ideia, a proposta do jogo, que tem que ser boa. Depois aí eu vou ter que ter programação, gráfico. Aí isso tem que ser acompanhado de um bom áudio, um bom enredo, uma boa história, personagens envolventes, trama envolvente e tal. Mas não adianta nada eu ter áudio, história, trama envolvente e gráfico sem programação. Nada vai funcionar. Nada vai funcionar. E não adianta eu ter enredo, áudio, história e programação se eu não tiver gráfico. Quem vai ver isso? Quem vai conseguir ver tudo isso aqui? Tudo isso que eu estou colocando, pessoas, você vê através do gráfico. É o gráfico que vai representar todos esses conceitos aqui. Vai representar a programação, vai representar os protagonistas, vai representar a história, vai representar... O gráfico é a parte visual, é aquilo que representa tudo isso daqui, desde a ideia. Tá? E se gráfico não é importante, como eu já falei no outro vídeo no meu canal de games, você tem isso aqui, nessa imagem, que são as linhas de comando. Agora fala pra mim, quem joga nisso daqui? Você consegue jogar aqui? Bom, o dia que eu ver um cara que conseguiu chegar no final de um game, tipo o Tomb Raider, jogando nas linhas de comando, puta que pariu, velho. Aí sim. Aí muda tudo. Meu, você não joga nas linhas de programação, meu amigo. Um jogo sem gráfico é isso aqui. São as suas linhas de programação. E
um game sem programação, são imagens paradas. Como é que isso vai funcionar? Não funciona. Entendeu? Como que você movimenta um carro sem motor? O carro não vai andar, né? E como você vai andar com um carro somente com motor? Você precisa de toda a sua estrutura. Uma coisa está ligada diretamente à outra. Esses são os dois pontos base. Eu digo na parte funcional de um jogo, né? Sem gráfico e sem programação não tem jogo. Primeiro, você tem que ter gráfico e programação. O resto, né, são coisas que você consegue fazer um jogo sem isso. Que nem, por exemplo, o Counter-Strike, eu dei o exemplo, não tem história. É um jogo, gente. É um jogo. É o que eu falei. É uma arena virtual, na onde você tem que cumprir um objetivo, superando certos obstáculos. E esses certos obstáculos você vai superar mediante a sua habilidade. Um jogo é isso. Igual ao futebol. Um bom jogador ele vai conseguir cumprir os objetivos. Qual é o objetivo? Colocar a bola na rede. Quais são os obstáculos? O time oponente. Ou, às vezes, no caso dos jogos, são computadores, ou então jogos de estratégia, tem que pensar e tal. O jogo é isso. Mas para ter um jogo virtual, eu preciso das duas peças fundamentais, gráfico e programação. Áudio, para ficar legalzinho, para melhorar. Mas história e enredo eu não preciso. Em milhares de jogos eu não preciso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar aqui? Né? Pessoas, eu sei que é um assunto polêmico, mas se vocês pararem para analisar, não tem por que ter polêmica. O que eu estou colocando aqui é óbvio. É que o que acontece? As pessoas não costumam aceitar isso primeiro, porque elas acham que elas entendem, porque elas jogam jogos de videogame há 5, 8, 10 anos, nada supera o conhecimento que elas têm. E se a pessoa ela não consegue ter recursos para jogar esses jogos com visual mais bonito, o que ela faz? Ela começa a criticar aqueles que têm, ou então aquilo que ela não consegue ter. Aí começa a gerar polêmica, por idiotice. Mas a questão de jogo é isso que eu estou colocando para vocês. Vocês têm que entender isso, vocês têm que aprender. Não é porque, que nem eu falei, eu estou colocando isso porque eu entendo. Agora, você vir aqui chamar eu de cuzão, me xingar de tudo qualquer coisa que já me xingaram, não vai mudar nada. O meu conhecimento vai continuar o mesmo e a realidade sobre os fatos dos jogos de videogame vai continuar a mesma. Você aceitando isso ou não, tá? Bom, pessoas, é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro o que eu quis colocar no vídeo anterior desse canal referente a gráfico, que na verdade eu quis ressaltar um sentimento de inferiorização. Eu dei um outro exemplo lá, também poderia ter dado outros, mas eu citei só dois para o vídeo não ficar tão extenso, né? Porque para esse canal é difícil fazer vídeo curto, tá, pessoas? Me desculpa, mas não tem jeito. Então eu espero que tenha ficado bem clara essa colocação que eu fiz a respeito de jogo aqui para vocês. E realmente espero que tenha sido útil. E tomara que algumas pessoas repensem aí alguns conceitos que ela tem sobre vida, sobre jogos, entre outras coisas, tá? Né? Espero também não ter sido muito grosso. Eu tenho esse meu jeito de repente, colocar. Parece que eu sou arrogante, mas eu não sou. Eu estou expondo as coisas aqui da minha maneira. Tá ok? E fica aí aberto, meu. Você acha que tem condições de debater esse assunto comigo? Me adiciona no Skype aí. Se você for um cara coerente em debate, o assunto coloca os nossos argumentos. Só que, já falei, a regra é essa: é um contra um. E o cara, se eu estou dando eu estou mostrando o meu rosto publicamente e estou disposto a colocar o vídeo do debate no meu canal para colocar essas ideias para frente, para você que quer debater comigo, as regras valem a mesma. Tá ok? Bom, pessoas, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou deixar um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!